Fala, profissional da construção civil. Essa aula aqui tem como tema principal geração de demanda qualificada para obras, reformas e projetos. E até o final do vídeo eu quero te trazer clareza sobre a questão do que é um canal de demanda, como você procurar clientes, como trazer clientes qualificados e as diferentes estratégias que vai garantir que você consiga ter previsibilidade de quantas obras você vai fechar mês a mês. Então, bora direto aqui para o tema. Turma, eu trouxe esses dois triângulos aqui para representar uma base de canais que o primeiro são os canais orgânicos, ou seja, aqueles canais que você, de maneira sem investimento de monetário, trazer retorno. Não quer dizer que não tem um investimento de tempo. E aqui no outro a gente tem o tráfego pago, a demanda vindo oriunda de um investimento. Dentre as opções, cada tipo, orgânico ou pago, tem diversos canais, como por exemplo, no orgânico a gente tem as redes sociais, como o Instagram, a gente tem a indicação passiva ali, você fez um bom trabalho, o cliente te indicou, então entra aqui também. Nós temos a questão do clube de indicações, seja arquitetos parceiros, corretores parceiros. Eu sei que tem RT, mas até de fato ter o fechamento da venda você não tem nenhum pagamento ali, Você paga um comissionamento após o contrato devidamente fechado, então tem uma garantia diferente aqui do tráfego pago, que você vai receber a demanda, mas se você não fechar, você só gastou o investimento. E aqui no tráfego pago, a gente tem as principais, que é o Google, o Meta, que engloba tanto o Instagram quanto o Facebook e o WhatsApp, e algumas pessoas também usam o LinkedIn Ads. Então, tendo essa consciência, quais são as melhores estratégias? O que eu recomendo, como tem vários canais, é você olhar para o que está dando certo, porém não ficar dependendo apenas de um. Qual que é o cenário da grande maioria dos construtores? Ser dependente total do canal de indicação. O que isso traz? É muito bom vender por indicação, é reconhecimento de trabalho e tudo mais, porém a gente acarreta na imprevisibilidade de demanda recorrente. Então, se você está dependente apenas de um canal, o ideal é que você tenha pelo menos 2 canais de demanda para, caso um não venha, você tenha a garantia do outro. E aqui, o que eu recomendo é, de fato, ter um canal orgânico e um pago. Dentre os canais pagos, quando a gente fala de obra, 80% dos meus clientes, que são os construtores, trabalham primeiramente no Google. E por quê? Pensa o seguinte cenário. O cliente vai no Google pesquisar lá sobre reforma. Então, ela pesquisou sobre reforma, reforma de apartamento, reforma de casa, enfim. Essa pessoa, a partir do momento que ela vai no Google pesquisar, ela já está muito mais intencionada e está devidamente no momento de compra. Diferente se eu for no Instagram, ela ser bombardeada ali por um anúncio que está interrompendo, o ciclo dela, e ela, talvez isso faça sentido. Vai lá, clica. Então, o que acontece? Quando a gente vai para o Google, a gente tem uma demanda mais qualificada, porém um volume menor. Já no Meta, como tem vários usuários ali ativos, não necessariamente no momento da minha compra, eu vou ter um volume maior, porém uma intenção de compra, uma qualidade menor. Então, nesse primeiro ponto, quando a gente vai para o tráfego pago, a gente recomenda iniciar para o Google. E qual que é a estrutura mínima para você ter no Google? A gente precisa ter aqui uma página de venda. E aqui é de suma importância. Não acho que quando você vai fazer ali um anúncio, você comunicar que faz todo tipo de serviço, você vai ter mais demanda, que é o contrário. Porque pensa, você está ali com uma dor. Você vai pesquisar no Google, vai até um médico ali no site. Quando você entra no site, o médico fala que resolve outras dores, outras infinitas dores, e bem de levinho ele comenta sobre a sua dor. Agora pensa no outro cenário. Você pesquisou essa mesma dor, você entra numa página que está falando todos os seus sintomas, está falando exatamente o que você está buscando. Para quem você mandaria a mensagem? Para quem você viria como uma pessoa que de fato vai resolver seu problema? Então, isso funciona também quando a gente fala na parte aqui da construção civil. Quando você tem
clareza do que você quer vender, é muito mais fácil. Então, niche, foque em apenas um tipo de obra, isso para as campanhas. Não quero dizer que você não vai poder fazer vários tipos de obra como empresa, mas nas campanhas, cada campanha deve ter um posicionamento claro. Então, você tendo essa página de venda, né, com um posicionamento claro, você tem que ter desse lado a demanda chegando e desse lado a qualificação, a questão da apresentação, né, que aqui tem toda a etapa de orçamentação, projeto. Aqui depois da apresentação, a gente tem o follow-up, que em 90% dos casos a obra não vende direto na primeira reunião. Você tem que ter um próximo passo bem definido até de fato chegar à venda. Mas vamos se atentar à etapa da geração de demanda aqui no Google. Aqui, para você ter um resultado assertivo, primeiro você tem que fazer uma campanha assertiva, né? Com palavras-chave assertiva, um orçamento assertivo. O que acontece na maioria dos casos? O construtor vai investir em marketing, ele acha que investindo 100, 200 reais por mês ou por semana que seja, ele já vai ter ali, vai ficar milionário, vai vender 1 milhão de obras. E não é assim que funciona. Hoje, na média, o que a gente recomenda aos nossos clientes aqui é um investimento ali de R$ 1.500 a R$ 2.000. A partir disso, você já consegue ter uma base de retorno. E lembre, você está vendendo alto ticket. Imagina um cenário, você vender uma reforma de 60, 70 mil reais, investindo R$ 1.500, não é muito bom? E fora isso, você vai estar ali trazendo muito mais oportunidades, eu tenho certeza, se você fizer um bom trabalho. Então, esse é um primeiro canal, né, de como você traz demanda qualificada para o seu cliente, para a sua empresa, no caso. Quando a gente fala do orgânico, até para vocês entenderem, o que eu gosto muito de trabalhar é a questão de arquitetos parceiros, ou até mesmo corretores parceiros. Por quê? Hoje, o que acontece na grande parte? O arquiteto não tem uma pessoa confiável para tirar o projeto dele do papel e executar a obra. E o que acontece? Esse arquiteto acaba deixando o cliente dele solto, não consegue agregar valor e está perdendo uma chance de ganhar a RT te indicando. Mas claro, o arquiteto também não está nessa posição porque não tem muita gente pedindo. É porque ele não tem confiança, ele não vê uma parceria, ele não vê de fato um trabalho ali de parceria por trás. Ele só vê alguém chegando, você me indicar, eu te pago RT. Então, se você faz um bom clube, né, com diferenciais além do RT, traz para essa pessoa uma orçamentação diferenciada, um prazo diferenciado na orçamentação, dá a consultoria para o cliente dele sobre material, traz referências de materiais para ele também, dicas de como ele pode executar num tempo menor aquilo que ele tem no projeto, você consegue atrair mais arquitetos parceiros e, consequentemente, ter uma demanda recorrente de maneira qualificada, tá, pessoal? Outra questão são as redes sociais, né? Então, é de suma importância ter ali um bom trabalho de prova social, né? Mostrar de fato o que você faz, bastidores. Então, muitas pessoas acham que só postando ali o projeto pronto, a pessoa já vai ter segurança. E o que mais mostra segurança é todo o processo e não somente o resultado. Então, como que você definiu aquilo para seguir aquele projeto? Quais materiais você está utilizando? Como a sua equipe executa? Como a sua equipe deixa organizado? Como é que é a discussão ali na obra para ter, de fato, um gerenciamento de equipe? Como é que é a parte da seleção dos materiais? Como é que é feito a questão da lista de compra para não ter problema de atraso na obra e ter toda a hora de ter que ligar para o cliente? Como é que é a ajuda desse cliente que está pensando, mas não tem o dinheiro, porém tem a possibilidade de fazer um financiamento? Então, trazer isso para suas redes sociais de maneira orgânica, você consegue criar autoridade e trazer demanda. E é claro, né, muitas das pessoas podem, João, às vezes eu quero investir no Meta, às vezes eu acho que eu vou ter um resultado lá. Hoje, qual que é o fluxo padrão, tá, do Meta? São campanhas de engajamento. E aí, o fluxo é, a pessoa vê o seu anúncio, é interrompida, e aí ela geralmente vai para esses dois caminhos. Ou três, né? Que agora está sendo usado bastante. O primeiro caminho é a questão de vir direto para o WhatsApp. O que acontece nisso? Toda a qualificação vai ser feita na etapa do anúncio, desde do público, do criativo, das segmentações,
e tudo mais. Pixel também, tá? Então, você tem que focar toda a parte da sua qualificação nessa etapa. Outra etapa é você mandar ele para sua página de venda. Quando ele vai para sua página de venda, automaticamente ele vai ser educado para o seu tipo de obra, para o seu diferencial, para o seu tipo de serviço e, consequentemente, você vai ter uma demanda mais qualificada quando ele preencher ou um formulário ou ele te mandar mensagem direto no WhatsApp. E uma questão, e o que acontece, né? Porque às vezes não é legal mandar para a página de venda, porque tem uma barreira de canais aqui. Então, ele está saindo do Instagram para ir para o seu site. Qualquer problema com o seu site, com o seu domínio, pode ter algum problema e você gastar dinheiro, o cliente se perder nesse meio do caminho, o celular dele travar. O que muitas pessoas estão fazendo? Colocando um formulário nativo e fazendo campanhas de leads, né? Que aqui no caso não é engajamento, é campanha de leads em formulário nativo. E o que isso gera? A pessoa não é interrompida na ação dela, ela vai preencher direto no Instagram, consequentemente você vai ter menos barreiras, porém, mesmo assim você vai ter uma pré-qualificação, né? Você vai ter ali, entender se a pessoa já está com a chave na mão, se ela tem ali um planejamento de investimento, se ela já tem projeto, vai da sua criatividade ali nas perguntas, mas se atente, quanto mais perguntas você colocar, menos conversão você vai ter, porque o cliente não vai querer ficar respondendo um formulário gigantesco. Na média, de 2 a 4 perguntas, tá? Sendo 2 uma conversão maior, menos qualificado, e 4 mais qualificado e tendendo a ter menos conversão. Então, pessoal, qual que é o foco aqui dessa aula? Trazer essa visão de canais pagos, canais orgânicos. Porém, lembre, quando vocês vão fazer um trabalho de marketing, um ponto principal é o posicionamento claro, tá, pessoal? Então, o que é o posicionamento, João? É saber o que vende, para quem vende e como você vende. Exemplo, eu sou sócio de uma empresa de reformas. Beleza, já é nichado, mas não basta só isso. O que eu preciso trazer aqui para ter um bom posicionamento? O que eu vendo? Soluções. Vai ficar muito longo, então eu vou falar para vocês. Na prática, como que eu me apresento? Eu vendo soluções turnkey para investidores imobiliários. Ou seja, eu pego uma unidade no contrapiso e deixo pronto para a finalidade daquele investidor, que na grande maioria dos casos é rentabilizar no Airbnb. Então, eu não vendo uma reforma, eu vendo uma solução para quem? O que eu vendo? Uma solução de ponta a ponta. Eu pego no contrapiso e deixo pronto. Com diferencial de 145 dias. Aqui ele ter projetos com profissionais referências em Airbnb. Ele tem toda uma questão de personalização das cores. Ele tem todo um suporte para homologação e aprovação daquela unidade no Airbnb. Para quem vende? Para o investidor imobiliário. Então eu tenho claro para quem que eu vendo. E como que eu vendo? Através da parte de diagnóstico, ou seja, eu trago um processo de diagnóstico de como a minha solução vai ajudar ele a rentabilizar o ativo dele. Que lá no começo, quando esse investidor comprou essa unidade, ele estava com o pensamento, pô, quanto que isso vai me trazer? Então, eu vou ser um consultor, não somente uma pessoa ali que vai vender um serviço solto para ele. Não, fulano, qual que é o seu objetivo? É rentabilizar tanto? Quanto que você já gastou na aquisição? Quanto de valor investido você já tem nesse imóvel? O que você está pensando em investir na reforma? Em quanto tempo? Para qual público? O que na sua região traz mais rentabilidade? Qual tipo de projeto você vai ter menos manutenção? Cara, se der um problema lá de funcionamento, como que eu vou te ajudar nessa situação para você não ficar com prejuízo e sem poder rentabilizar sua unidade? Então, são nesses pontos na venda que eu vou abordar e mostrar para ele. Então, esse é o como eu vendo, e não simplesmente falar, ó, fulano, para eu instalar um piso, pintar sua parede, não sei o que, vou cobrar X mil reais. Porque nisso ele não vai ver valor em mim e ele somente vai brigar por preço, né, pessoal? Então, basicamente essa aula.
eu só vou retomar aqui nessa questão de canais. Tem em mente 2 canais, um pago e um orgânico. Geralmente, para reformas, construção, o orgânico aqui é o Instagram. O YouTube é um canal bem legal, tá, pessoal? E aqui no pago, eu recomendo o Google em 80% dos casos, tá? Perdão, tá aqui embaixo, desculpa. Mas qual que é o ponto? Tem muitas outras plataformas, né? Geralmente o pessoal paga o Get Ninjas ali. No orgânico, se você puder ter ali a questão do clube de arquitetos, né? Pagar uma RT também é interessante, você vir com esses 3 canais. Mas lembre, tá abrindo no canal do pago, do tráfego pago, se concentre em não abrir muitas chaves, muitas portas ali, porque senão você não vai ter foco, não vai saber o que está trazendo resultado e, consequentemente, vai achar que o marketing não deu certo. E aqui, pessoal, eu vou, como bônus, vou abrir aqui uma página de venda de um cliente que vende obras, né? Construções, né, de casas a partir do terreno. Toda essa página foi feita aqui pelo time da Constru e esse cliente não tinha foto nenhuma, não tinha projeto. Toda a criação foi feita através de IA pelo nosso time. Então, vou navegar aqui para vocês entenderem. Tem a parte dos diferenciais dele, por que escolher, né? Aqui mais projetos, né? Aqui todo esse vídeo foi feito através da inteligência artificial. Aqui tem toda a questão do que eles fazem de fato, né? Alguma questão de prova social. Aqui tem toda a jornada até de fato o fechamento da obra, a região que atua, enfim, uma página que de fato comunica para quem eu quero falar, que aqui é quem quer construir casas do zero. E se você está precisando, de fato, construir um funil de vendas, trazer previsibilidade para sua construtora, me chame aqui, tem o link aqui abaixo, vai ter nosso site, meu WhatsApp aí para contato. Pô, João, não estou no momento, não quero disponibilizar ali um valor de um valor de agência, né? Quero começar por conta própria. Também vou deixar o link do nosso treinamento, que mostra na prática todo o processo da Constru Academy, treinamento de ponta a ponta, para você conseguir sair do zero, criar sua primeira campanha e trazer as primeiras demandas. Sinta-se à vontade a escolher, e se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, curta e até a próxima.